de um só, eterno, é o Sol, de quem és tu? O primeiro verbo dos verbos é o verbo ser. É o fundamento da razão, é tudo que eu posso dizê-lo. É o Sol, está anterior a tudo que foi ordenado e estabelecido, está presente e assim será, sempre, eternamente, por tu és o segundo. Lhe dizer, lhe receber e dele falar. Dentro desse introito está todo o fundamento da lei, e princípio de toda a criação. Me veio perguntar a minha mulher, a minha esposa, mãe de 12 filhos, de 60 de mais de 56 anos de convívio. E nesse sentido, fiz menção, enquanto ela tratava das questões do almoço, isso na hora do café, e continuei a exercer, dar continuidade. Uma pergunta que eu formulara antes. Eu digo, qualifique a palavra. O Eunice, a minha mulher. Diga a palavra. Como você definiria a palavra? Ela pensou, disse, não me vem nada por dar a resposta que estava me perguntando. Eu disse a ela, a palavra. Ora, aí está a abertura. A palavra. Estariam dizendo que, no momento determinado, os homens, eles caminhavam, mudando de lugar, buscando sempre caça, mais caça, onde a caça já não tinha mais, e sempre procurando também lugares que dessem frutos, que pudessem tirá-los naturalmente das árvores. Neste caminhar está a palavra do nômade. O nômade. Diz o apóstolo São Paulo que nós, de um só, somos peregrinos nesta terra. Surge uma pergunta. Que terra? Eu não vou responder agora. Vou deixá-la latente. Retorno à palavra. Vim fazer recordação de que aqueles antecedentes dos nossos pais, os nossos anteriores, eles deixaram registros nas cavernas, onde se agasalhavam, certamente. Não estariam ao relento e nem mais sujeitos às feras, eles tinham condições de proteção. E eles faziam seus registros, pintavam, faziam lá algum animal, a expressão de uma pessoa, e todo mundo sabe desses registros. Aqui no Brasil, no norte, tem muitos. Outros lugares também serão encontrados. E ocorre que, assim, era, vamos dizer, a sua forma convencional, original, deles poderem dizer alguma coisa ao outro, daquilo que vieram a conhecer, daquilo que experimentaram. E vejo que uma criança hoje, um neto seu, mas
pequeno. Se der um papel para ele, pô, ele está registrando a figura da mamãe, ou a figura do papai, a figura do cachorrinho, de uma maneira muito simples, muito, vamos dizer, não uma palavra precária, não é apropriada, mas é uma palavra, eu diria, graciosa, uma imagem graciosa, em que nos traz o afeto para com a criança. Sucede que me veio pensar, tudo está ligado à conversa com a minha mulher. Eu pensar eu disse, olha, havia um homem, li a respeito de determinados testemunhos bem realmente particulares, especiais, diferenciados. Esse homem dizia o livro, contando também de outros, não lembro o nome dele. O que importa é o testemunho. E ele diz que ele era diretor responsável pela codificação de mensagens na Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Mas era também aquele que tinha o encargo de descodificar, buscar descodificar aquilo que o inimigo codificava, para que, diz ele, eu não soubesse, os nossos do eixo não soubessem. Mas eles faziam a mesma coisa, da forma dos códigos que lhes eram próprios. Então esse homem era um homem que não acreditava num poder maior. Estava realmente agora moldado aos padrões que hoje os juízes estão por expressão maior. Os legisladores, os acadêmicos da jurisprudência. Pois bem, este homem, ele está lá na região de Washington, ali conta a história, o conto, e tem um momento que ele levanta-se da sua cadeira, porque as costas deles eram uma janela muito grande, que dava uma vista enorme para fora. E ele então levantou-se, olhou para fora, espreguiçou-se e ficou a pensar. Mas ele era um descodificador, mas também era um codificador, hábil agora. E ele está lá olhando e vê aquela multidão, e gente de tudo que é tipo, isso e aquilo. Aí ele pensa, olha, agora ele fala como exercitado das codificações e descodificações. Pensa ele, assim conta o livro, pelo testemunho dele. Ora, se alguém, ou melhor, se alguém encontrar no chão, ao passar num caminho, algumas moedas no chão, ele vai pensar, primeiramente, alguém as perdeu. Mas, se alguém encontrar moedas no chão, no caminho, e essas moedas estiverem ordenadas de uma forma regular, de uma forma geométrica regular, ele vai pensar, alguém as colocou aqui, a organizou, para ao passar alguém saiba. Ou seja, ele criou um código, e aquele que passar vai descodificar, se pela razão ele considerar. Aí diz ele, olha, mas também pensei, mas se alguém encontrar agora as moedas colocadinhas uma em cima da outra, todas com a mesma prata, na ideia de redentor, as mesmas caras, as mesmas coroas, os mesmos velhos, mas tudo arrumadinho. Ele vai dizer o que dessas moedas que estão no chão? Alguém aqui as colocou. E objetivamente, que razão de tais moedas organizadas? Não. A pergunta fica, o que ele quer dizer ao deixar essa moeda? Nesse momento, conta o livro a respeito do testemunho dele,
que ele teve algo lhe ocorreu e a fé lhe foi colocada dentro do coração. Assim, é ruim meu instrumento? Ele tem aqui um pedestal e eu dei um pontapé nele. Bom, pode ser também um sinal, um código. Vou tentar escutar, entender por quê que está sucedendo isso. Será que é para mim não dizer que eu vou em frente? Vendo? Eu não posso desconsiderar. Se eu bater de novo, bom, uma coisa vai decorrer. Tu tem que mudar o teu sistema. Isso é prontamente. Vamos voltar. Falamos das moedas. Agora eu digo. Isso chama-se os indícios. Esses indícios é que vão conduzir por fundamento de razão. E essa razão é algo que inserido nele, como eles dizem os entendidos, e muitos gostam de falar do Vygotsky, é nato, é dom. É o que propicia realmente o trato com as condições da vida, o aprendizado dos códigos que estão em toda a criação, e de fora de mim, a hora que eu os observo, é dentro que eu vou ter as respostas. Como teve um homem que era um hábil, exercitado nessa área. E levou tempo para se converter, como se diz, palavras daquele que fala de conversão. Ora, a figura do Nazareno, aquele homem simples, a nível do simplório aos olhos do exaltado. É simples, mas uma sabedoria ímpar. Ele vai dizer a mim. Ele me disse, ora, ô João, veja, se tiveres tu a fé de um grão de mostarda, que é suficiente para não precisar buscar mais nada, para dizer que alguém com muito mais poder que tu, ou melhor que vós, quando diz vós, é onde eu estava antes, na multidão dos perdidos, dos opinantes, de um coletivo inconsciente, e tornei por tu. Ou seja, atento à voz de um só quem me fala. E ele fala, ele te esclarece tudo. Assim sendo, vêm os indícios. Exemplo, se vou tratar da observação da política, não vou tratar como o jornalista comum vai tratá-la, porque ele estaria tratando em cima do mesmo ponto. Ou seja, o jornalista vai fazer considerações de razão que não tem razão. Ou seja, não é um fundamento sólido. Apenas rebaterá aquilo baseado no diz-que. Mas vamos retratar. Eu vou pegar o caso, por exemplo, do mensalão. No caso do mensalão, eu não posso separar o mensalão do caráter das pessoas que deles projetaram fazê-lo. É impossível. Eu vou tratar esse mensalão com uma condição de cada um fez seu crime de maneira individual. E que todo o sentido de tratá-los como um quadrilho organizado, eu rejeito. Mas o Barroso disse isto. E o Joaquim Barbosa reagiu. Mas está aí. Continuam como juízes supremos. Aí está a questão. Eu tenho que considerar, eu não vivo deles. E nem a razão deles é a minha. Por quê? Se a deles é por multidão dos seus partidos, de um só eu acolho. E vejo que em tu és, essa palavra, está a figura de Cristo, que me traz ao coração esse entendimento. Fico com discernimento afiadíssimo, mas sigo os indícios das moedas organizadas. Ocorre que,
no mensalão. Decorre que todos eles foram nomeados pelos próprios criminosos do mensalão. Todos os juízes estão lá impedidos de fazer qualquer consideração de julgar, não julgarão mais. Eles se tornarão cada vez mais corruptos em suas considerações. E quanto mais a boca deles ser aberta para querer justificar o impossível, chegará no momento em que crerão na própria mentira. Compreendem? Não tenho nada contra a figura desse ou daquele como pessoa, um pai de família, não é isto. Que eu estou falando de algo que alcança de maneira geral todo homem. Tenha ele um alto poder, autoridade instituída ou não. O que eu estou falando, fala também daquele que está na rua varrendo a rua. Na hora que no trato com a sua família, com a sua mulher, com seus filhos, com aqueles que são próximos dele, ele não age de maneira correta. Então, tratar de justa justiça não é uma questão de querer colocar o nível chamado social nas castas, não. É decorrente de um dom que Deus colocou. Mas esse dom também foi dado para que a vida se estabeleça e seja sustentada. Mas Deus não vai considerar isso em dar àquele homem realmente a verdadeira alegria da vida. Não lhe dará paz. O seu coração, do coração dele, ele próprio, no seu ladrão que está roubando os outros, rouba ele a si mesmo. E se torna cada vez mais vazio e mais incapaz de afeto. Afeto de alguém que tem um grau de amor e vai não querer reter algo para pensar, julgar. Não. O julgamento será espontâneo de um homem livre. Estou afirmando, ao dizer essas palavras, que os outros estão em prisões. Não adianta eu querer conciliar. Ah, mas o Lula que eles soltaram está solto. Ilusão. Porque a declaração do que vos declaro é espírito. E as prisões do ladrão são eternas. Não é possível de serem soltos. Nem daquele que é o juiz da iniquidade, passível de ser justificado. Nunca realmente o seu íntimo lhe dará o galardão do justo. Nunca. Compreende? Então não estou tratando da política. A política é lixo. Porque a expressão que nós vemos é apenas lixo. Mas não vou realmente tomar o lixo como meu referencial de viver, nem por meu referencial de ensino, nem aceitar num ambiente acadêmico a jurisprudência, como disse o doutor Evis Gandra na sua boa vontade. Não tem mais possibilidade. Assim, se alguém quer salvar a si mesmo e a sua própria casa, a quem ama, negue de si mesmo, negue o seu estado, negue a sua jurisprudência, negue de vez a vossa mentira, declare a verdade. Assim, receberás a coroa da justiça. Não será dado ao transgressor. Não se lutam. Ficou bem claro? Pois bem, vou para os indícios das moedas. Aí ocorre que eu estive olhando, fazendo uma retrospectiva do que os jornalistas disseram, isso fazia 7 anos. Depois aos 5, aos 6, vim até aqui, agora estou falando. Agora de forma diferente. Aí, lá aparece a figura de Alexandre nomado por Temer. Lá na figura do Temer, eu tenho dito, o Temer está por temer. Tem um temor. Ou cairão nas armadilhas que o Temer caiu. Não sei se o termo já
O Temer já caiu na verdade? Não sei. Ele está fazendo tratativas com o Bolsonaro. Mas uma coisa eu sei. Eu sei que o Bolsonaro, porque o Espírito me revela, como a figura das moedinhas, como me revela a respeito do Temer, como a respeito do Alexandre, quem ele nomeou, me revela. Essa organização é uma organização codificada para trazer a justa justiça? Ou é um tratamento, uma codificação para ocultar? Como fez o nazismo, o Hitler naquela época, e de onde decorreu, inclusive, aí toda questão espiritual profunda. O computador era para haver mais poder de descodificar. E hoje se trata da inteligência artificial, mas ninguém sabe por que está aí. Quem pode dizê-lo? Se alguém perguntar para esse verso, tu podes? De um só? Posso. Mas não farei hoje. Volto aos indícios. Aí denoto que o Alexandre, ele foi presidente ou diretor da FEBEM. Aí ele ficou na área chamada da segurança. Aí ele ficou na área que envolve tratamentos de inteligência de informações, como tem o Ministério Público Federal. Aí então todo esse instrumental, ele experimentou e usou dele. Então me veio com indício considerar que quando impede a mudança de um presidente de Polícia Federal, também acolho a ideia daquele cidadão que era delegado de carreira, filho de um deputado que fez nome no Senado, e vai dizer a respeito da morte daquele homem lá, o Celso Daniel. E traz uma série de informações e verdadeiras, vamos dizer, denúncias. Ora, mas chegou a juízo. Então, quando aquele anterior à figura do juiz, ainda um idealista, procedente dos bancos da academia, o acadêmico ainda, ele vai dizer, mas ele já experimentara parte disso que eu falei. Ele vai dizer, um político que foi nomeado por políticos, assumiu funções públicas que são políticas, ele não pode ser um juiz, e muito menos um a nível de Supremo. Mas a palavra não é minha, mas a dele eu as faço por mim, porque de um som acolho, como ele acolheu quando as declarou. Mas ele não teve poder de sustentar a verdade. Por quê? Porque tentado ele foi. E ele sucumbiu à tentação. Jesus Cristo foi tentado 3 vezes. A mesma tentação Alexandre sofreu e outros estão sofrendo. Não creio que o Bolsonaro é isento dessa tentação, não é. Mas, até aqui, de um só, eu vos declaro, ele é o que está buscando realmente, vamos dizer, alimentar o sedento de justiça. Com todo aquele jeitão, quase que de um homem do campo, essa é a figura que eu vejo. Ficou tudo compreendido? Mas veja que todas essas figuras, elas vão de fato, vamos dizer, como fossem diversas águas correndo daqui e dali, e vão cair todas no mar. As águas cairão no mar, ou penetrarão na terra. Nessas referências que eu digo, não é questão de eu imaginar, é assim que está ordenado. Mas assim também é a expressão do caminhar do homem. Não tem como mudar.
Ora, se eu vejo hoje um Supremo, eu vejo como de fato um mar, onde todas essas águas eles passaram. Esses indícios todos que eu vos disse do Alexandre, também os demais. Essa é a figura. Agora, mas você está querendo derrubá-los? Não. Eu estou querendo resgatá-los, porque as suas casas, as gerações vindouras, não sejam prejudicadas. Eu não tenho mais nada a desejar. Estou nos meus 85, falei 86 anos, e daqui a pouco até me puseram comprar um remédio, que eu uso um remédio para pressão. Minha filha diz, olha, essa é a medicação, pai, agora se comprar 2 caixas, você vai pagar praticamente uma fração muito menor do valor total. Eu concluí que, de fato, era muito bom. O ganho, aparentemente, financeiro, mas eu pensei, poxa, mas quem disse que vou sustentar mais 2, 3, 4 meses da vida? Aí eu digo para ela, olha, compra do mês, compra amanhã, o que eu preciso hoje. É isso. Ficou compreendido? Um só poder que a todos cubra com o manto da justa justiça de Cristo. Não há outra. Uma só é a justiça. Não há 2 justiças. Se eu digo, se há 2, sim, uma é, outra é negativa. Uma é e outra não é nada. A que é aquela que se dispõe a servir aos outros. E o outro é aquele que, impedido, ainda retém, quer prender, por sua própria causa. Misericórdia. Que o Senhor faça dessa nação um referencial de luz para todos os povos e todos os países. Porque a nação de um é um só. Pensar. Não importa aonde esteja, nem o título que quero dar a esse e aquele. Mas querer dar o título de judeu, o título de islamita, o título daquele, o título do outro, não. O Espírito manifesta, é manifesto pelo fruto, o bom fruto. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós.